Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Nessa Semana Santa que nos prepara para o resultado final dessa música. Quando Jerusalém se alegra por saber que o Senhor está vivo. Eu tive a alegria de gravar essa música no meu CD novo, O Amor Me Elegeu. E para mim
é uma das canções mais bonitas que nós temos no nosso cancioneiro católico, poderíamos dizer assim, né? Que conta a história dos discípulos de Emaús de maneira tão simples. Valmir Alencar, que é o autor dessa música, como se ele tivesse entrado no coração daqueles dois homens e tivesse experimentado a desilusão da cruz. Porque os discípulos de Emaús começam comentando justamente sobre a desilusão. Eles não estão vivendo uma esperança, estão voltando para casa depois de um acontecimento terrível. Certamente esses discípulos já tinham estado com Jesus, já tinham participado do ministério de Jesus, já tinham sido tocados por ele e acreditavam na possibilidade de um mundo novo. Toda vez que Jesus falava das categorias de reino dos céus, as pessoas interpretavam que este reino fosse acontecer ali, naquele momento. Acreditavam na possibilidade de ser ele o libertador, que faria cair por terra toda a força do Império Romano. Não podemos nos esquecer que era um povo dominado, era um povo escravizado. Então toda voz que surgia profética, anunciando um novo tempo, um novo mundo, era natural que, por causa do sofrimento humano, eles pensassem nas urgências. Ninguém estava falando de futuro, ou ninguém estava entendendo como um futuro, mas como um momento presente, uma libertação que pudesse acontecer ali na hora. E de repente aquele que anunciava toda mudança, toda transformação, foi levado no madeiro, foi crucificado publicamente e morreu. Eles ainda não conheciam a ressurreição. Eles ainda viviam a desilusão da morte. E voltavam para casa, da mesma forma como Pedro voltou a pescar, como os discípulos também tomaram o seu caminho de volta. Esses 3 dias que compõem este ato entre a crucifixão e a ressurreição, foi de profunda desilusão para todos eles. E da mesma forma como os outros voltaram às suas atividades, esses 2 discípulos voltavam para casa. E eis que Jesus, o ressuscitado, surge entre eles. Claro, aqui nós estamos falando de um mistério que a nossa inteligência não pode alcançar. E nem gosto de materializar a cena, sabe? Eu não gosto de ficar construindo uma linguagem ilusória, não. O mistério não pode ser descrito. Eu fico imaginando essa presença de Jesus entre eles como uma presença espiritual que não pudesse ser materializada como eu posso ver o Christian, mas um sentimento que ocorre dentro do coração. Mas o texto nos coloca diante de um Cristo modificado que os olhos dos 2 discípulos já não podiam mais reconhecer. E esses discípulos começam a interagir com aquele novo peregrino que havia acabado de chegar e que queria participar daquele retorno para casa. Então ele começa a puxar a língua deles para poder entender qual era o motivo da desilusão, qual era o motivo daquela tristeza. Certamente os discípulos estavam desanimados, desesperançosos. E Jesus ali entre eles, começando a perguntar o motivo dessa desilusão, recebe aquela indagação, né? Como é que você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Aquele em que nós confiamos, mudamos a nossa vida por causa dele. Mudamos as estruturas das nossas histórias por causa dele. E tudo caiu por terra. Nada aconteceu conforme nós esperávamos. E Jesus escuta essa desilusão. E o momento mais bonito é quando ele manifesta de que não continuaria mais.
Ou melhor, que ele não pararia ali onde os discípulos pararam, que ele continuaria a andar. E eles fazem um convite, né? Já é tarde, o dia se declina, fica com a gente. E então, Jesus, aceitando o convite de ficar com eles, vai viver o momento da intimidade da refeição. E ao partir do pão, quando ele certamente fez com eles aquele memorial que ele fez tantas vezes com os discípulos e que está narrado na última ceia, o partir o pão, o partir a vida, o repartir tudo aquilo que se era, imediatamente os seus olhos se abriram e eles puderam perceber que aquele homem que caminhava com eles era o Senhor. Amanhã nós vamos viver justamente a instituição da Eucaristia, que é a oportunidade que nós temos de receber também esse Cristo na nossa caminhada, na nossa história. Neste andar que faz parte da nossa história, da nossa vida, nessas muitas estradas da vida que nós caminhamos, levando também as nossas desilusões, as nossas tristezas, as nossas angústias. Eu fico o tempo todo percebendo o movimento deste mundo que está em mim, que está de fora. Como nós seguimos, como nós temos que continuar mesmo com o coração pesado. A vida não para a gente sofrer. O mundo não para as suas atividades para que a gente tenha a oportunidade de viver os nossos lutos, os nossos sofrimentos. Pode ser que muitas pessoas que hoje estão nos assistindo precisam organizar uma dor dentro do coração, uma dor, um sofrimento tão agudo, que a gente gostaria que o mundo parasse para que a gente pudesse sofrer tudo isso, mas não. Tudo continua acontecendo. E a gente precisa seguir com essa dor no peito, com essa angústia no olhar, com esse peso sobre os ombros. Mas aí então nós somos impactados por este momento de fé que nos dá a certeza de que Deus caminha com a gente, de que nós não estamos sozinhos. Não se trata de compreender Deus como uma bengala, não, mas como uma força íntima que nos move, que nos leva adiante. Um Deus tão íntimo, que nós já não sabemos mais distinguir, separá-lo de nós. Faz parte da nossa intimidade. O que nós amanhã vamos celebrar é justamente essa definitiva decisão de Deus estar entre nós, de ser eucarístico, de doar-se diariamente, de sentar à mesa, de partilhar a nossa história, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, mas também as nossas alegrias. É a definitiva decisão do Senhor de tornar-se a nossa refeição, de oferecer-se como o pão da vida. Eu sempre digo, gente, que nós, para compreender, para que a gente tenha uma compreensão mais aprofundada da Eucaristia, é só a gente pensar no significado interessantíssimo que tem a gente sair de casa para a gente jantar com alguém que a gente ama. Você que tem em sua vida pessoas que significam, não são muitas, é claro, a gente pode ter muitos conhecidos, mas eu falo daquelas pessoas com quem você divide a mesa. Se você entender o que reúne vocês, quais são os motivos que nos levam a querer estar ali, a gente dá passos muito significativos na compreensão do significado da Eucaristia. É igual uma vez, eu me lembro, em Belo Horizonte, eu estudava ainda, um menino, eu fui visitar uma família, eu não conhecia muito bem aquela família, mas fui jantar, eles tinham me convidado várias vezes, eram meus vizinhos, e eu me lembro que quando
eu cheguei na casa, a gente sentou para conversar, a mãe trouxe o menino e falou para mim assim: perguntou para o padre o que você queria perguntar para ele. E você via que o menino não queria perguntar nada, quem queria era a mãe que ele perguntasse, né? Aí o menino, muito sem graça, falou assim: é obrigado a gente ir à missa? Fala, meu Pai de misericórdia, a resposta mais simples é dizer que é, né? É obrigado a ir à missa. Era a resposta mais simples. Mas eu não quis a simplicidade naquela hora, porque eu achei que eu desperdiçaria a oportunidade de fazer aquele menino dar um passo significativo na direção de uma fé muito madura que nos desobriga da obrigação. Eu falei para ele assim: bem, vou te fazer uma outra pergunta ao invés de lhe responder. Quando você sai para encontrar um amigo seu, um amigo de verdade, que vocês vão viver algo interessante, é obrigação para você? Ele disse: não. Eu falei: pois é. A Eucaristia, a missa que sua mãe fala que você tem de ir, na verdade, foi um convite que Jesus fez a algumas pessoas que significavam muito na vida dele, porque ele sabia que ia morrer. E eu acredito que se a gente soubesse que fosse morrer amanhã, como Jesus sabia que morreria, a gente teria uma necessidade muito grande de reunir pessoas que a gente ama. Então, se você soubesse, da mesma forma como você sai, e não é uma obrigação para estar com uma pessoa que lhe convidou, um amigo, para você viver uma coisa interessante. Se você soubesse que um amigo seu iria morrer, e ele escolheu você no meio de muitos outros amigos para estar com ele naquela noite que antecedia a sua morte, você se sentiria obrigado a ir, ou você se sentiria feliz por ter recebido o convite? Aí o menino abriu os olhinhos assim, interessado pela história, não me respondeu. Mesmo porque eu acredito que aquela resposta simplória que a mãe queria que ele me desse, ele já tinha dado. Ele sabia que a mãe queria que ele entendesse a missa como uma obrigação. Mas eu acredito que aquele menino começou a pensar naquele momento que é preciso ter um amor que nos faz levar, que nos leva na direção daquela realidade para deixar de ser uma obrigação. E aí eu continuei falando para ele: se você tivesse a coragem de acreditar, toda vez que você sai de casa para ir à missa, se você tivesse a coragem de acreditar que Jesus lhe convida para estar com ele, talvez você não se sentisse obrigado a ir, mas você se sentisse feliz pelo convite recebido. É assim. Se a gente vai obrigado a um jantar, não é ceia, não é refeição, é qualquer outra coisa. Agora, se a gente sai de casa motivado, porque a gente gostaria de estar com aquelas pessoas, porque o estar com aquelas pessoas nos favorece uma partilha, uma leveza, ninguém se sente obrigado a ir, é satisfação. Eu lamento muito que ao longo da história a missa fosse se desprendendo desse significado tão interessante que é o convite que Jesus nos faz para estar com Ele, para ouvir Sua palavra, para recebermos o Seu perdão, para sermos orientados, acalentados. Há tantas dimensões da liturgia que nós precisamos salientar. Na liturgia eu confesso os meus pecados, na liturgia eucarística, a missa, eu confesso os meus pecados, eu recebo absolvição, eu recebo orientação, eu me alimento. Todos os elementos que fazem parte de um jantar com um amigo. Sim, porque nós também nos absolvemos. Quantas vezes nós estamos pesados dos erros que a gente cometeu, e o outro, com o olhar que nos oferece, com um sorriso, deixa isso para lá. Que bobagem, não se incomode mais com isso. Às vezes um choro bem acompanhado tem o poder de perdoar os pecados da gente. Eu não estou falando da absolvição sacramental, não. Eu estou apenas fazendo um paralelo, viu?
Eu não estou dizendo que uma coisa anula a outra, eu só estou dando exemplo para que a gente possa entender o que acontece lá. É complementar. Sim, eu me absolvo dos meus pecados quando eu estou com os meus amigos, que são capazes de me ver de um jeito melhor do que eu me vejo. Sim, eu também me alimento da palavra do outro. Da mesma forma como na Eucaristia, eu tenho a oportunidade de me alimentar da palavra de Deus, eu posso também me alimentar dos bons conselhos daqueles que me amam. Sim, minha gente, porque quando existe uma verdadeira amizade, um amor sem interesses, nós crescemos muito quando o outro nos diz, com o que o outro nos diz. Os nossos equívocos são tantas vezes resolvidos através de bons amigos. Aliás, eu fico pensando que uma característica nossa, né, da nossa época, do nosso tempo, é a necessidade que a gente tem de deitar num divã para poder contar os nossos problemas. Sim, eu não sou contra isso não. Eu acho que a terapia é um processo necessário na vida de muitos de nós. Mas eu também não me esquivo de pensar que às vezes esse excesso de divã é falta de amizade. A gente se cura tanto quando nós temos bons amigos. Alguém precisa saber de nós. Ainda ontem um amigo à mesa falava isso. Alguém tem que saber da gente. Eu não estou falando um saber aparente, não. Alguém tem que nos conhecer de verdade. Com alguém a gente tem que ter se aberto. Com alguém a gente tem que ter descortinado tudo. Ainda que seja uma única pessoa. Porque isso é terapêutico. Falar a verdade é terapêutico. Descerrar, sabe? Tirar as nossas cascas. Retirar os nossos fardos e mostrar ao outro. Isso é terapêutico. E nós necessitamos disso. São ritos humanos que nos ajudam a entender os ritos litúrgicos. Sim, porque toda vez que eu peço a Deus perdão pelos meus pecados, eu estou liturgicamente fazendo aquilo que ao longo do meu dia a dia eu também faço. Quando eu magoo alguém e eu peço perdão pelo que fiz, e o outro me concede o perdão, mergulha-me nas abluções do seu amor misericordioso, lava-me. Sim, o amor humano tem o poder de lavar, de perdoar, de redimir, e tudo isso eu experimento lá na missa. Neste momento sagrado que Jesus instituiu com seus amigos, no momento em que ele sentia medo. Sim, Deus não livrou. A dimensão humana de Jesus estava ali presente. Ele não foi livrado do medo de morrer. E ele resolveu reunir os amigos. Dois momentos que eu acho significativos demais. O primeiro milagre de Jesus. Ele não curou um cego, ele não curou um doente, ele não curou um surdo, um leproso, ele não ressuscitou um morto, não. Ele multiplicou o vinho. Ele não queria que a festa terminasse. Em outras palavras. Não é? Por isso que nós não temos o direito de pensar uma religião sem alegria, sem o bom humor, sem a festa, sem a comemoração. Nós não podemos limitar o nosso cristianismo a um dolorismo, um sofrimento eterno, meu Deus. Esse Deus que só quer o nosso sacrifício. Não. É tão significativo você pensar que Deus também celebra a sua alegria. A gente só pensa que Ele vai ficar feliz quando a gente não come o chocolate, não é? Eu penso o contrário. Faço o sacrifício também de não comer o chocolate. Ah, mas eu tenho certeza que Ele comemora quando eu como um chocolate que eu gosto. Quando eu tomo uma taça de vinho com um amigo. Isso também, eleve essa taça para o Senhor, essa aqui é para o Senhor. Que gostou tanto de vinho, chegou inclusive fazer o primeiro milagre multiplicando. Jesus quis a festa, quis a alegria. E depois quis encerrar a sua convivência com os discípulos com um jantar.
Sim, que estava marcado pela tristeza, estava, mas também pela esperança da continuidade. Sim, quando nós estamos com o outro, nós nos alimentamos da presença do outro. Eu sempre digo isso. Quando nós nos sentamos à mesa, não é só o corpo que nós alimentamos, não é só a fome do corpo que nós matamos. Nós matamos também a fome que nós temos uns dos outros. Isso é eucarístico. Estar à mesa com o outro é eucarístico. Nós estamos nos alimentando do que o outro espiritualmente nos oferece. Seu amor, sua amizade, sua fidelidade, sua compreensão. Estar à mesa com um filho, sem pressa, com demoras, com o luxo da demora, né? Porque hoje demorar é um luxo. A gente quase que não tem direito a demorar. Fast food, sempre muito rápido. Comemos rapidamente. Às vezes não sentamos à mesa. Não dá tempo. Não temos tempo. Então, quando nós temos este tempo a perder, como diz na música Paciência, a gente comemora. Porque estamos juntos, com demora, sem pressa. Isso é eucarístico. Porque na pressa a gente não se alimenta um do outro. A gente pode até matar a fome, mas a gente não se alimenta. A gente não saboreia a presença do outro. E que os discípulos de Emaús viveram naquele momento, minha gente, foi justamente saborearem a presença de Jesus entre eles. Uma presença que foi aos poucos arrancando a tristeza, a desilusão e restituindo a alegria e a esperança. Amanhã, quando as nossas liturgias recordarem a instituição da Eucaristia, recorde-se disso. O que nós renovamos amanhã é a alegria, a fé de que Deus nos convida a estarmos com Ele. E a viver todos os desdobramentos deste belo encontro, desta belíssima celebração, em que Ele é a refeição principal. E Ele é aquele que renova a nossa alegria. Ele é aquele que retira o cansaço da estrada, a desilusão da cruz. Ele é aquele que nos oferece o pão que vai nos nutrir nessa nova maneira de compreender a estrada. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Boa noite, seu Christian. Muito obrigado pela sua presença. Mostrem bem o Christian, porque é muito raro ele estar aqui. Sempre de férias, viajando, espairecendo na Europa. Ora na Europa Central, ora no leste europeu. Por aí vai. Eu já falei, né, com a mesma facilidade quando eu vou a Carapicuíba, Tremembé, Sorocaba, ele vai para a Tchecoslováquia. Nem chama República Tcheca agora, né? Mudou. Minha gente, hoje nós estamos tão felizes, porque olha só quem acabou de chegar. O nosso menino novo. Filho da canção nova, com alegria eu posso dizer isso. O amor elegeu, o amor me elegeu. É um novo trabalho, fruto de um tempo difícil, sofrido, mas ao mesmo tempo de tanta aprendizado. Olha como está bonitinho o padre pela metade. E eu fiz questão de me colocar pela metade, porque a outra metade é Jesus que preenche, é Jesus que completa. Eu me senti tão pela metade nos últimos tempos, e foi tão significativo ficar pela metade. Eu me lembro que quando eu estava no auge do meu sofrimento com a crise do pânico, a coisa que mais me ocorria era isso. Gente, eu estou só metade do que eu consigo ser. E às vezes até um pouquinho menos da metade, viu? Eu tive momentos em que eu não tinha quase que 10% da minha disposição que eu tenho hoje, por exemplo. Então eu fico muito feliz. Quando você ouvir as músicas deste disco, você vai entender. A gente veio ouvindo no carro, porque ele acabou de chegar, né? Então a gente fica todo entusiasmado. E a Tânia, querida amiga, me disse: padre, o senhor tem noção
de que esse talvez seja o CD mais importante que o senhor já tenha feito na vida. E eu concordo com ela, que eu acho que eu tenho muito respeito por tudo que eu já fiz, por todas as obras que eu já tive a oportunidade de produzir, fiz tudo com muito carinho, mas o CD O Amor Me Elegeu, ele tem uma verdade, não que os outros não fossem verdadeiros, eu não quero me fazer aqui, não quero ser mal entendido. Tudo que eu fiz sempre foi muito verdadeiro, muito de acordo com aquele momento. É que, na verdade, como este momento foi o mais difícil da minha história, ele não podia ter vindo diferente, né? Então, com uma verdade, com uma capacidade de consolar o coração de quem for escutar, porque não é um CD triste, é um CD oracional, eu tenho consciência de que ele está muito favorável a levar as pessoas a viverem um momento de encontro com o Senhor. Então fico muito feliz. E se você ligar aqui hoje no 0 operadora 12 31 86, você já pode pedir o seu CD O Amor Me Elegeu. Ele está também já nas plataformas digitais, mas nós sabemos que o nosso público gosta de comprar, gosta de ter dentro do carro, gosta de oferecer àquela pessoa ranzinza da nossa família, que está precisando de uma palavra de amor, de uma palavra de carinho. Aquela pessoinha difícil, você pode presentear para ela, pode presentear o CD a ela. E você vai ajudar a Canção Nova a pagar as suas despesas. A gente sabe que todos os produtos da Canção Nova, livros, CDs, palestras, são para ajudar a manter este sistema de comunicação no ar. Então você pode comprar, vai chegar aí no conforto da sua casa. Também os nossos revendedores porta a porta que passam pelas cidades todas deste Brasil. Eu quero agradecer muito a você que é um representante porta a porta, que faz esse trabalho belíssimo de evangelização. Eu sempre me recordo de vocês em tudo que eu faço aqui, porque eu tenho certeza que são vocês que andam pelas estradas da mesma forma como o discípulo de Emaús. Não só para buscarem o sustento de vocês, porque muitas pessoas vivem do trabalho porta a porta, mas sobretudo porque vocês sabem que aquilo que vocês vendem e que vocês fazem chegar ao coração e na casa de tantas pessoas são instrumentos de salvação. E nós precisamos muito de pessoas que engrossem a fila, que aumentem a fila daqueles que estão levando salvação pelo mundo afora. Então, o meu profundo respeito e carinho a todo revendedor porta a porta, que leva essa palavra de Jesus, que leva este amor de Deus ao coração de tantas pessoas. O show de lançamento do CD O Amor Me Elegeu será no próximo dia 6 de abril, aqui no Centro de Evangelização. É uma sexta-feira. Então, se você é do Vale do Paraíba, programe-se para estar conosco. Vai ser bem depois do seu trabalho. O show vai começar às 21h30. Então você pode vir com a sua família, pode trazer as pessoas que você ama, organize a sua caravana para vir participar da Festa da Misericórdia. Então nós teremos aqui o lançamento na sexta-feira, que é um show aberto a todas as pessoas. No sábado nós teremos alguns momentos de atendimento das pessoas também para autógrafos. E no domingo, na parte da manhã, a gente vai ter também o encontro, o autógrafo do CD. E à tarde, com muita alegria, eu vou presidir, a partir das 15 horas, a celebração da missa. A Festa da Misericórdia tem uma programação muito especial. É uma festa que toca muito o coração do povo, porque o povo tem necessidade de fazer uma experiência de um Deus misericordioso. E eu fico muito feliz em poder fazer parte dessa festa e de maneira especial neste ano, lançando o CD O Amor Me Elegeu. Quero fazer aqui um convite. No dia 21 de abril, eu estarei em Manhumirim, lá no campo do Biotônico. Lembrei do Biotônico Fontoura, gente. Essa semana nós estávamos falando dele, né? Já tomou Biotônico Fontoura? Com ovo de pata? Também não. A mãe pegava um Biotônico Fontoura e batia 2 ovos de pata. Lá naquela época a gente falava ovo de pato, né? Mas é de pata, porque quem bota é a pata. Eram 2 ovos de pata, batia no litro de Biotônico Fontoura e tomava aquilo para ver se a gente engordava, porque não tinha comida direito, né? Tinha que fazer alguma coisa.
Então, festa da misericórdia no dia 6 ao dia 8 e em Manhumirim, no campo do Biotônico, no dia 21 de abril, às 21h30. Quero mandar um abraço muito carinhoso hoje à minha querida Léo, a Leozinha, lá da Talentos, que está fazendo aniversário. Que Deus acumule de bênçãos, de graças. Aproveito para fazer um retroativo, para mandar um abraço para minha querida Mônica Lipiani, lá de Belo Horizonte, essa grande decoradora. Se você quiser uma festa bonita, liga para a Mônica Lipiani, que inclusive eu estou ganhando uma comissão dela agora para poder fazer. Procure lá no Instagram dela. Como é que é? Mônica? Não, é Lipiani Eventos, né? Não, Mônica Lipiani com E no final, com I no final, tudo com I. Eu estou falando isso porque ela está aqui, viu, gente? Soprando para mim. Mônica Lipiani Eventos, minha querida amiga, que é uma bênção na minha história. É muito interessante. A Mônica, se você jogar no Google, ela tinha um irmão chamado Alexandre Lipiani. Ele fez várias novelas na Globo. Ele, inclusive uma novela que está reprisando agora, que chama Explode o Coração. Ele foi um menino chamado Tom, eu acho, lá naquela novela. Mas quando o irmão dela faleceu num acidente muito trágico, ele fazia um padre na novela Chica da Silva. Se você der um Google no nome dele, você vai reconhecer quem é. Um moço bonito, morreu com 33 anos. O Alexandre morreu vítima de um acidente. E o que é mais interessante é que naquela mesma época eu perdi a minha irmã, também num acidente. E um tempo depois, quantos anos depois a gente se conheceu? Já tem mais ou menos uns 15 anos que a gente se conhece? Uns 15 anos depois a gente se encontrou pela vida. Eu encontrei nela uma irmã e ela encontrou um irmão padre, que coincidentemente era o personagem que o irmão dela vivia quando faleceu. Quando a gente falava aqui hoje, quando eu falava do significado do sentar à mesa com uma pessoa que nos faz bem, que nos espiritualiza, eu estava me referindo a ela e também a Leozinha, que são duas pessoas muito especiais que aniversariaram nessa semana, que enchem a minha vida de alegria e de sentido. Fico muito feliz, sabe, minha gente, de poder ter bons amigos, de poder contar com esse auxílio divino na minha história, me dando um sustento diariamente, me ajudando a vencer as minhas batalhas, as minhas dificuldades. Eu sei que você que me assiste agora também sabe diferenciar isso, né? Na vida nós temos muitos conhecidos e nós podemos ter bons conhecidos. Quanto mais bons conhecidos a gente tem, melhor. Mas na vida a gente tem poucos amigos. Se a gente for honesto e passar no crivo, os que são eucarísticos na nossa história, que são esses que nos trazem Deus, que nos perdoam dos nossos pecados e que nos ajudam a viver essa estrada de Emaús, não são muitos não. Tanto é que Jesus teve muitos amigos, muitos conhecidos, mas estavam com ele ao final de tudo apenas 12. Isso para mim é muito significativo. Aliás, se você quiser passar no crivo, você já deve ter me escutado falar isso. Se você quiser saber quem de fato importa na sua história, é só você se colocar essa pergunta. Se você tivesse que fazer uma despedida hoje e só lhe dessem o direito de convidar 12 pessoas, quem seriam elas? É uma forma interessante que você tem. Não se trata de qualificar as pessoas, porque não, é você identificar quem de fato hoje representa, significa. Mesmo porque a vida passa muito rápido e às vezes nós pouco tempo tiramos para estar com aqueles que significam, que representam na nossa vida. Eu acho muito interessante no movimento dessa confusão que está a vida, a gente aos poucos ir identificando a necessidade de mudar até mesmo a estrutura da nossa vida
para que a gente tenha direito de estar um pouco mais com as pessoas que significam para a gente. Às vezes nós trabalhamos muito. Inclusive hoje eu recebi um videozinho interessante, daquele presidente, ex-presidente, de onde que ele foi presidente? O Mujica, Uruguai, presidente do Uruguai. Independente, não estou dizendo que sou, mesmo porque quando a gente fala de política a gente tem que tomar cuidado, né? A gente nunca sabe quem é honesto e quem não é. De qualquer forma, eu não conheço a história daquele presidente, daquela pessoa, mas um vídeo que chegou no meu WhatsApp hoje, ele falando por que ele recomendava as pessoas a terem uma relação mais saudável com os objetos, com as coisas. Ele falava assim: às vezes nós passamos uma vida inteira perdendo tempo para poder comprar, e depois a gente passa mais um tempo, perde um tempo precioso administrando o que a gente comprou. Então, se a gente tivesse menos, ele dizia, talvez nos restasse mais tempo para viver verdadeiramente. Sim, porque ele tem razão. Quando a gente tem muito do nosso tempo também será gasto na administração daquilo que a gente tem. E quando a gente ousa a viver, quem sabe até para ter menos, ganhar menos, mas viver melhor. E o viver melhor está intimamente ligado ao tempo que nós podemos dispor para estar com as pessoas que a gente ama. Para a gente viver mais eucaristicamente, né? Para a gente ter a oportunidade de desfrutar dessa vida como ela merece ser desfrutada. Na estrada que a gente caminha, minha gente, é sempre bom a gente observar quem vai com a gente. Da mesma forma como os discípulos de Emaús perceberam a desilusão na volta, naquele caminho de volta, nós também fazemos a experiência das desilusões nas nossas estradas. Mas eles tiveram a graça de ter Jesus ali, ao lado, para ajudar a reinterpretar a desilusão. E às vezes, quem está conosco na estrada é absolutamente necessário e essencial na reinterpretação que a gente faz das nossas desilusões, dos nossos fracassos. Então, em última instância, a pergunta é essa: com quem a gente vai pela estrada? Tudo é modificado dependendo de quem vai com a gente. O resultado fica completamente diferente. Quem a gente escolhe ir com a gente? Com quem a gente caminha pela vida? Sim, volto a dizer, são muitos os conhecidos. Mas quem vai na estrada? Quem segue no momento em que nós estamos desiludidos, em que nós estamos cansados? Quem continua ao lado? Quem não desiste de andar essa estrada com a gente? Ou mais profundo ainda, quem escolhe fazer a mesma estrada? Porque não se trata de abrir mão da própria vida, não. Se trata de identificar-se com a estrada que andam juntos. Eu acho interessante quando marido e mulher, ou quando os amigos, quando mãe e filho, quando pai e filho, quando percebem que o andar a estrada juntos não me dá o direito de dizer essa estrada é minha ou essa estrada é sua. Não, essa é a estrada que nós escolhemos andar. Essa é a estrada que nós escolhemos percorrer. Eu me lembro que quando eu escutei esse evangelho pela primeira vez, chamou muito a minha atenção este não perceber que era Jesus. E esse não perceber só foi quebrado quando o pão foi repartido. Quando Jesus mostrou, ou demonstrou ali, naquele gesto de repartir o pão, que o que estava sendo oferecido era mais do que um alimento material. Que até então,
aqueles dois já haviam feito a experiência de Jesus pela palavra, uma palavra que alimentava também, uma palavra que também era nutriente. Você experimenta isso o tempo todo, eu também? Como é interessante você identificar que aquela palavra foi nutriente para você. Nós escutamos tantas palavras, nós lemos tantas palavras, mas de repente você se depara com uma, seja ela na frase de uma música, seja num conselho que você ouviu, num livro que você leu, de repente você identificou que aquela palavra, ela nutria. Por quê? Porque ela impacta o sentimento, a inteligência, e provoca dentro de nós um movimento que é muito semelhante ao que o alimento faz dentro de nós. Porque quando você se alimenta, quando você coloca um alimento dentro de você, o seu organismo começa a metabolizá-lo, isso é, transforma-o, de maneira que ele vai entrando na sua corrente sanguínea, ele vai sendo absorvido pelo seu organismo e ele vai se tornando parte de você. A palavra faz a mesma coisa com a gente. Neste fim de semana agora, eu tive a oportunidade no domingo de ver mais uma vez um espetáculo que eu recomendo muito, se você tiver a oportunidade, se você souber que ele está passando perto da sua casa, perto da sua cidade, perto da sua região, vá assistir. Chama-se Bem Sertanejo, que é um musical que foi escrito especialmente para o Michel Teló, que é um menino muito querido, muito meu amigo, que eu tenho uma satisfação imensa de estar junto quando posso. O Bem Sertanejo é um musical que escreveu a história da viola caipira. Conta desde o momento em que essa viola atravessou o Oceano Atlântico pelos portugueses, chegou até os nossos índios e depois os nossos tropeiros, aquelas primeiras pessoas que faziam, que estavam aqui, os portugueses que chegaram, que foram encontrando os índios, aquela misturança que foi sendo feita e a própria transformação que essa viola foi vivendo até ela ser como ela é hoje. E é muito interessante porque o momento em que aquela viola passou a ser usada para contar os sentimentos que ocorriam no coração daquelas pessoas. O momento em que o violeiro descobriu que, dedilhando aquela viola, ele tocava o coração daquele que estava do lado, que às vezes sentia saudade, que às vezes estava distante da pessoa que amava. Eram tropeiros, eles viviam viajando. E depois aquela viola que foi abraçada pela letra e foi virando música. Aquelas melodias que foram sendo transformadas em músicas, ganhando a poesia. E aí os sentimentos humanos que foram sendo descritos e cantados através dela. Mas aquele espetáculo tem tanta frase bonita, e eu acho que cai como igual uma chuva em terra seca, né? Porque nós estamos tão áridos. Eu tenho sentido que nós vivemos num mundo cada vez mais técnico, menos poético. Então ir ver uma coisa como aquela, parece que chove sensibilidade em nós. E aí você chora, você ri. Há um momento muito especial em que um poema de Cora Coralina, que se chama A Oração do Milho, é declamado de maneira até muito engraçada por um personagem vestido de milho, que tem o trauma, do trigo ser mais importante do que ele, porque a oração fala justamente disso. Cora Coralina, naquela simplicidade toda, ela se dirige a Deus como milho, dizendo a ele: olha, eu não tenho a origem nobre dos trigos, eu não sou o alimento dos faraós, eu não estou nas mesas das celebrações, eu sou apenas aquela broa que sustenta o sitiante, eu sou apenas aquele angu dos tropeiros. Enfim, ela vai fazendo aquela comparação linda e fica engraçado naquele personagem. A gente sendo semeado por palavras que nos nutrem. Você percebe isso direitinho quando algo lhe faz bem e traz alimento à sua alma. Eu até digo, porque a celebração eucarística, quando ela nos coloca a liturgia da palavra, é justamente para que essa palavra seja semeada em nós
e provoque-nos coisas boas, que nos faça pensar diferente, que provoque em nós sentimentos nobres. É claro que às vezes nós vamos de qualquer jeito, escutamos de qualquer jeito, e nem sempre isso acontece, mas deveria acontecer. Nós sabemos direitinho quando uma palavra é nutriente na nossa vida. Aliás, a gente precisa se exercitar para oferecer às pessoas essa nutrição que chega pela nossa palavra. Há tantas pessoas necessitadas hoje de ouvirem uma coisa boa. Você tem tantos recursos hoje. As redes sociais nos permitem ser comunicadores. Eu vejo pessoas que têm milhões e milhões de seguidores. É a oportunidade que a gente tem de semear coisas bonitas pelo mundo afora, de sentimentos, de semear sentimentos nobres, de oferecer o que de fato nos edifica, da mesma forma como Jesus ofereceu aos discípulos de Emaús. Portanto, amanhã, quando nós tivermos a oportunidade de viver mais uma vez o ritual que nos recorda a instituição da Eucaristia, vamos pensar nessa possibilidade. Eu tenho o direito de ser também como Jesus foi para aqueles dois e continua sendo para todos aqueles que nele acreditam. Eu também posso ser eucarístico. Eu também posso ao outro oferecer-me. Ao outro posso oferecer-me como um alimento. Com a palavra que eu digo, com meu gesto, com meu amor, com minha solidariedade. Posso oferecer ao outro aquilo que me faz bem. Posso oferecer ao outro aquilo que me nutre. E a gente começar a fazer a opção de oferecer ao mundo instrumentos de salvação. Há pouco eu falava dos revendedores porta a porta da Canção Nova. São pessoas simples, que andam de porta em porta, batendo, oferecendo os produtos da Canção Nova, levando coisas materiais que remetem a realidades espirituais. Sim, um livro que eu leio, ele é material, mas o que dele eu extraio é imaterial. Entra na minha inteligência, me faz pensar, entra nas minhas emoções e me faz sentir. E é isso que a gente precisa, minha gente. Viver cada vez mais nutridos por aquilo que nos faz sentir e pensar melhor. Desejo uma boa Semana Santa, uma feliz e abençoada Páscoa, um tempo de renascimento, de vida para todos nós. E muito obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco.
é tarde, o dia declina, quase sem esperança.